O alimento mais mortal de todos, que não é o açúcar. Você já se perguntou por que será que as doenças cardiovasculares estão aumentando tanto? Por que, que os casos de câncer estão aumentando tanto? Por que tem tanta gente tendo infarto, tanta gente tendo derrame? Porque todo dia a gente vê aumento dos casos se supostamente temos tanta tecnologia, se supostamente estamos comendo melhor, se supostamente estamos fazendo mais atividade física. O que está acontecendo com o mundo e o que está acontecendo com a nossa alimentação? Eu vou te mostrar que existe um ingrediente que todos nós, utilizamos no dia a dia, que está em pratos doces, salgados, molhos, em praticamente todas as preparações na sua casa e também nos restaurantes. E por que ele é utilizado? Porque não tem cheiro, não tem sabor e é muito econômico. Mas que ingredientes são esses? Pessoal, esses ingredientes. Quero saber, quem é que vai adivinhar que ingredientes são esses que está no prato doce, que está no prato salgado, que está no molho, que está na salada, que está na sua casa, que está no restaurante, que não tem cheiro, não tem sabor e é muito econômico? Escreve aí no chat, escreve nos comentários o seu palpite para que eu veja se você está atento nesses ingredientes que eu já vou falar para não perder muito tempo, que são os óleos vegetais, pessoal. Os óleos vegetais são uma invenção do mundo moderno que nós não deveríamos estar consumindo. Por quê? Fizeram com que nós, com que você acreditássemos que esses óleos vegetais fossem bons para nós. E eu vou te contar de onde surgiu isso. Porque você precisa entender a história por trás disso tudo e saber como a indústria manipula a informação que passam para os médicos, para os nutricionistas, para a população. E essa manipulação de informações nos fez acreditar que os óleos de soja, de canola, de girassol, de algodão e o óleo de milho devessem ser consumidos e que devemos ter muito medo da gordura saturada que está presente naturalmente no óleo de coco, na manteiga e em outros alimentos. Então, o próprio leite materno, ele é rico em gordura saturada, mas nem por isso a gente vê bebê infartando por aí. Então, nós vamos ver quais são os riscos de consumir esses óleos vegetais. A gente já falou aqui, muitas vezes, dos riscos de consumir açúcar, que em altas doses pode se comportar como um veneno. E com esses óleos não é diferente. E o grande problema, diferente do açúcar, aliás, assim como o açúcar, o grande problema é que nós excedemos, que nós exageramos facilmente a quantidade máxima diária que deveríamos estar consumindo. E isso não quer dizer, claro, que você nunca mais deve comer batata frita, que você nunca mais deve comer alguma coisa empanada. Inclusive, algumas vezes, é interessante você comer, né? Não tem problema você comer uma vez ou outra. E pode me chamar, porque eu adoro batata frita, adoro frango frito. Só que ignorar a verdade não te protegerá dos problemas que o consumo excessivo desses alimentos vão te trazer. Então, ignorar só vai fazer com que as coisas aconteçam sem que você perceba o motivo e você vai acabar colocando a culpa em outra coisa. Então fica comigo aqui até o final para que a gente possa ver como esse alimento está se comportando como o maior veneno do mundo moderno da nutrição. Então, para começar, atualmente são 3 principais causas de mortalidade. Primeiro, são as doenças cardiovasculares, como o infarto e o derrame. Segundo, o câncer. E terceiro, isso varia de lugar para lugar. Às vezes são os acidentes, às vezes são os erros médicos. E dessas 2 primeiras causas, doenças cardiovasculares e câncer, elas correspondem a mais de 70% dos casos, dos óbitos, e continuam aumentando. Se a gente olhar ao longo da história, a gente vai ver que os casos, eles vêm aumentando ao longo do tempo. Mas, num determinado momento, os casos começaram a aumentar muito, como se tivessem apertado um botão que ligava o produto, né, que ligava o programa para aumentar o número de casos. E o que aconteceu nesse momento? O que aconteceu para que esses casos viessem a aumentar? Um fator, um evento muito relevante foi a mudança dos guias de alimentação. E os novos guias de alimentação, o que eles diziam? Que a gordura era ruim, que o colesterol presente no alimento era ruim,
que a gordura saturada presente no alimento era ruim e eles começaram a dizer que deveríamos consumir quantidades maiores de carboidratos, de açúcares e quantidades maiores de óleos vegetais, porque os óleos vegetais não têm colesterol e têm pouca gordura saturada. Mas de onde veio isso? Tudo começou em 1829, quando perceberam que, além de coletar o algodão para fazer tecido, para fazer o que fosse o que tivesse que ser feito com o algodão. Além disso, eles poderiam processar as sementes do algodão em máquinas para obter o óleo de algodão, que seria usado para acender lâmpadas ou como lubrificante. E isso foi muito positivo, porque eles transformaram em produto algo que seria jogado no lixo. Isso foi em 1829. Por volta de 1898, nós passamos a usar o óleo de milho na cozinha, porque viram que era possível fazer com o milho o mesmo que faziam com as sementes de algodão. Mas a data-chave foi 1911, quando a Procter & Gamble, todo mundo aí conhece, a Procter & Gamble, que faz produtos de beleza, produtos de higiene pessoal. A Procter & Gamble, ela criou o azeite cristalizado de algodão, que em inglês se chamava Crystallized Cotton Oil, que eles abreviaram para darem o nome comercial de Crisco. Então, essa empresa, Procter & Gamble, que antes fazia sabão e velas, agora também passa a produzir alimentos e a investir em propaganda e marketing para convencer todos que a gordura que utilizamos por toda a vida, como a gordura do porco, a gordura da vaca, a gordura do pato, dos ovos, do cordeiro, da manteiga, não era a melhor opção e que todos deveriam utilizar a gordura vegetal deles, que era mais eficiente, mais barata, não tinha cheiro, não tinha sabor e durava muito. E nós, como seres humanos, nos deixamos convencer pelos anúncios. Só que antes de 1900, as doenças cardiovasculares elas eram muito mais raras do que elas são hoje. É claro que no passado não tinha tanta literatura médica, não tinha tanto artigo científico, não tinha tanta observação, os países não se comunicavam entre si para a gente ter acesso a estatísticas mundiais, mas também não se tinha tanta doença cardiovascular como temos hoje, ainda mais em pessoas jovens. A gente vê hoje muito mais gente com obesidade, muito mais gente com síndrome metabólica, com hipertensão, com diabetes. E isso tem uma relação com o que aconteceu na década de 40. Em 1945, o Crisco, o óleo de algodão cristalizado, um óleo hidrogenado do algodão, ele já era a principal fonte de óleos vegetais dos Estados Unidos. Mas em 1948 aconteceu algo surpreendente, que chega a ser inacreditável. Em 1948, a Procter & Gamble pagou uma grande quantia, hoje algo em torno de 20 milhões de dólares, deu para a American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração, como se fosse o Colégio Americano de Cardiologia. E com esse dinheiro, a American Heart Association deixou de ser uma associação pequena para se tornar um grande grupo nos Estados Unidos. Coincidência ou não, depois dessa contribuição da Procter & Gamble, a American Heart Association publicou os seus primeiros manuais demonizando o colesterol, demonizando a gordura saturada presente nos alimentos. E a partir daí foi uma festa ao redor disso. Então, era um monte de revista, um monte de jornal, reportagem na televisão dizendo que o colesterol, que a gordura saturada eram as principais responsáveis pelas doenças cardiovasculares e que era melhor consumir ácidos graxos poliinsaturados ricos em ômega 6. Até a manteiga virou vilã. E eu lembro que lá atrás, vocês lembram quando o ovo fazia mal? Que o ovo é rico em colesterol, porque o ovo tem gordura saturada. A manteiga também era vista como grande vilã. Então, pessoal, esses alimentos, eles passaram a ser vistos como vilão. E aí, qual foi a substituição recomendada? Para substituir a manteiga, por exemplo, o que eles faziam? Pegavam um óleo, pegavam a gordura e hidrogenava essa gordura, fazendo com que ela passasse de uma consistência líquida para uma consistência pastosa. Como essa gordura não tinha gosto, não tinha cheiro, eles adicionavam de forma artificial o sabor desejado. Acontece que o processo de hidrogenação da gordura criava a gordura trans, que hoje a gente sabe que é muito prejudicial. Então, nós estamos consumindo quantidades muito maiores do que deveríamos de ômega 6. E, além disso, o consumo exagerado desses óleos
também aumenta o consumo de calorias, que vai, em última análise, causar sobrepeso, causar obesidade e todos os problemas de saúde provenientes dessas condições. Pouco a pouco, no longo prazo, esses óleos vão alimentando a fogueira das doenças cardiovasculares e aumentando o seu risco de desenvolvê-las. E, mais uma vez aqui, que o problema é o excesso do consumo. Não tem problema você comer uma batata frita uma vez. Não tem problema você pedir um frango empanado uma vez. Agora, as pessoas comem isso todo dia. Então, esse excesso do consumo vai gerar uma inflamação crônica, que vai aumentar o risco de doença cardiovascular, que vai aumentar o risco de câncer, que vai aumentar o risco de vários problemas de saúde, inclusive o risco de morte. Então, pessoal, esses óleos devem ser evitados. Além de evitar esses óleos, se você quiser se proteger de todas essas doenças que eu falei aqui agora, você deve ler o meu livro, O Código da Longevidade, onde eu te mostro 100 hábitos para passar dos 100 anos. Hábitos esses que vão te ajudar a controlar pressão, diabetes, colesterol, ansiedade, insônia, alcoolismo e tabagismo, sem médicos, sem medicamentos e sem exames. Se você quer ter uma vida com mais saúde, com mais disposição, com mais energia, com mais qualidade, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade por apenas R$ 29,90 no formato digital, que é o único formato disponível.